Olá a todos, meu nome é Felipe Riscala Leal, eu estou aqui para auxiliá-los na interpretação dos dados e na manuseabilidade da ferramenta da Deep Legal. Aqui o tópico é Legal Analytics e Jurimetria. Então, a grande questão que a gente vai estar levantando aqui hoje é a análise de dados, tudo bem? Então, desde a sua visualização a uma tomada de decisão. Essa apresentação vai estar seguindo um sumário básico que é apresentado, que vão ser divididos, a apresentação vai ser dividida em duas partes. A primeira é uma análise rápida dos dados, uma interpretação do que é um dado, como é que você pode interpretar e que tipos de informações você pode extrair das estatísticas. E o segundo bloco, que vai ser a parte prática, que a gente vai estar entrando no ambiente da Deep Legal, na plataforma, e vou estar podendo mostrar o que esperar quando for manusear os seus dados, ou pelo menos dos seus clientes. Sempre que a gente vai mexer com um dado, especialmente nessa geração, vem a questão do Big Data. Como manusear um volume de dados que agora é crescente, exponencial, e mesmo assim conseguir tirar uma informação que seja decisiva para a sua tomada de decisão. Essa é a grande questão dessa geração, que é a geração da Big Data. Bom, quais são as motivações para você trabalhar com isso? Proximidade com o setor jurídico, como trazer todo esse know-how, esse feedback matemático e estatístico para essa nova área, para o quê? Otimizar o provisionamento, tá? Desde recursos humanos até recursos de máquina, por exemplo, para poder processar esse volume de dados. E como que você pode chegar nesse provisionamento, nessa tomada de decisão, nessa gestão? A primeira coisa é entenda o seu dado. Antes de qualquer análise, saiba que tipo de dado que você está trabalhando. Quando você vai na literatura básica, normalmente um dado ele é classificado em até 4 tipos, tá? Então aqui a gente pode ver uma variável que ela pode ser definida quantitativa ou qualitativa. Uma variável quantitativa ela pode ser subdividida em discreta, contínua e a categórica ou qualitativa ela é nominal ou ordinal. A discreta é tudo aquela variável que você consegue medir em pulsos, em passos, ela não é, pelo próprio nome, contínua. Então, digamos que você está medindo número de casos. No caso jurídico, número de casos, número de processos que aquela comarca venha a ter. Tudo bem? No caso, uma variável contínua. Vamos pensar, por exemplo, na performance de uma determinada comarca ou na performance de algum processo de interesse. Então, dentro daquele range, daquela variável, cada variável vai ter seus limiares, ela pode aceitar qualquer valor, daí vem o nome contínuo. No caso de uma variável categórica, qualitativa, ela pode ser então nominal, que aí não existe associação de quem é superior, inferior, melhor ou pior, é só um conjunto de legendas, labels, que você vai tentar fazer uma comparação, às vezes para ou múltipla, para saber se existe alguma segmentação, alguma divisão. E no caso da ordinal, então você já tem uma legenda que tem associado a essa legenda uma estrutura de importância. No caso, por exemplo, simples é alto, baixo, o médio, melhor, pior e assim por diante, tudo bem? Quando você quer fazer uma análise, por exemplo, de coorte, uma forma simples de interpretar um dado ordinal seria, por exemplo, o ano. Digamos que você queira acompanhar a evolução de uma determinada comarca ao longo do tempo, e aí você quer acompanhar uma variável discreta ao longo do tempo. Então, por exemplo, o número de casos processados por aquela determinada coorte. Tudo bem? Então, cada ano, esse ano vai se tornar, então, essa variável categórica ordinal e a variável discreta que está acompanhando é o número de processos. Então, isso aqui é só um exemplo. Então, uma análise que é sempre muito importante, normalmente é que eu costumo adotar e muitos outros cientistas costumam adotar, que é a interpretação de padrões e tendências. Tem vários tipos de análise envolvidas nisso. Tudo bem? Aqui estou apresentando só uma bem simples, básica, normalmente é o primeiro passo que a gente faz. Entenda a distribuição do seu dado. Tudo bem? Como é que você faz isso? Uma forma de analisar essa distribuição são os gráficos de histograma ou também de KD-plot. Vocês vão encontrar vários outros nomes também na literatura. Aqui estou apresentando um exemplo simples e bastante comum, uma base de dados chamada base de dados versicola, tudo bem? Só para uma interpretação, um exemplo básico. Nesse exemplo, a gente vai ter, então, diferentes categorias, tudo bem? Nominais, e para cada uma dessas categorias você tem uma determinada variável quantitativa, contínua
que você quer saber onde que ela está centralizada mais ou menos, e também se ela apresenta algum tipo de distorção, de deslocamento, kurtose, e que você pode estar associando isso a um outlier, a uma detecção de algum extremo de interesse, ou se você quer filtrar muitas vezes, aí você tem esse padrão e se resumir às grandes médias, medianas, as centralidades do seu dado, tudo bem? Então nesse gráfico aqui, por exemplo, a gente tem 3 grandes curvas. Quando a curva é mais achatada e ela forma um formato, por exemplo, mais de sino, ela é chamada de um formato gaussiano, e isso quer dizer que seu dado é mais homogêneo, centralizado nesse valor central da curva, tudo bem? De novo, essa curva pode oscilar tanto na sua altura, então ela pode ser mais achatada e mais bicuda, então quer dizer que seus dados são mais centralizados em torno desse valor, a gente vai chamar de valor médio, e ainda pode ter, as whiskers podem ter valores extremos que você pode estar acompanhando nessa curva, tudo bem? E você pode acompanhar, então, comparação entre curvas, para saber se essas populações, entre as diferentes categorias, são similares ou não. Então essa aqui é uma análise gráfica, mas que já retém muita informação de potencial interesse para sua tomada de decisão. Os pontos seriam os mesmos dados, só que distribuídos, por exemplo, nesse gráfico par a par. O que também já vai trazer um outro tipo de informação que a gente vai estar apresentando aqui nos próximos slides, que seria a ideia de correlação. Tá? Então, quando você tem uma variável e ela tem uma determinada tendência, e você quer saber se a variância dessa variável pode ter uma influência, direta ou indireta, numa segunda variável. Tudo bem? Então a gente está falando muita variável aqui, vamos ser simples. Vamos pensar que a gente tem a população de uma variável chamada y1, tudo bem? E eu tenho uma outra variável que seria, por exemplo, y2. Você quer saber o quanto que a variação do y1 está influenciando no y2. Isso pode ser positivo, negativo, muitas vezes pode ser nula também, que a gente diria que a correlação é nula ou independente. Outra parte importante de você poder interpretar e analisar esse dado é o que? Você conseguir ver esse outro histograma. Às vezes a PDF, aquela curva que a gente estava olhando, não conseguiu trazer muita informação, tem muito dados, é difícil às vezes de conseguir resumir todo aquele volume de dados analisado. Então, uma outra forma que você pode sempre comparar é o chamado candle plot. Tudo bem? Isso aqui é a apresentação, chamado de velas, né? Gráficos de velas em inglês, mas na verdade nada mais do que é um conjunto de gráficos de caixas, que também do nome vem do box plots. Então, por exemplo, aqui nesse eixo X, a gente vai encontrar um conjunto de variáveis, no caso a nossa variável categórica ordinal, que seriam os anos justamente, e a gente tem algum determinado sinal, uma variável quantitativa que no eixo Y, e a gente está querendo comparar a distribuição, então o tamanho dessas velhinhas, né, dessas caixas, para cada um desses anos, tudo bem? E ainda que eu faça uma apresentação com 2 gráficos pareados, né, um facet grid, chamado em inglês, que você vai poder comparar, no caso, por exemplo, entre 2 subpopulações ainda. Você pode subdividir esses dados. No caso aqui, por exemplo, entre comarca A e a comarca B, certo? E ao mesmo tempo para a mesma janela temporal para aquela variável. Nesse exemplo teórico também, aqui foi montado esse dado, você vai conseguir acompanhar os outliers. E esses vão ser apresentados, por exemplo, por esses pontos pretos. Outliers superiores, quando estão acima da caixa, e os outliers inferiores, quando são esses pontos embaixo da caixa. Quanto maior essa caixa, de novo reforçando, quer dizer que ele é mais distribuído o seu dado, certo? A variância dessa sua variável é maior. E quanto mais achatado esse gráfico, representa o quê? Quer dizer que é uma população que está mais centralizada dentro daquele valor médio. Tem mais informações que a gente pode tirar a partir desse gráfico aqui. O que é composto cada uma dessas caixinhas? Em algumas caixinhas vocês vão conseguir observar, por exemplo, que nem o caso da comarca A para o ano de 2005, está bem visual, que ela é composta de basicamente uma barra inferior, barra superior, certo? São chamados de whiskers em inglês, a parte superior da caixa, a inferior e a central, tudo bem? Cada um desses limiares tem uma importância e uma representação da distribuição daquela população que você está analisando. Essa barra inferior, ela representa o que eles chamam de primeiro quartil, ou onde 25% da sua população está centralizada. Essa barra central é a mediana, o que às vezes é associado à média ou não, tudo bem? Isso depende daquele princípio da distribuição gaussiana e normalidade.
E a barra superior seria onde os seus dados estão representados até em 75%. E esses whiskers que eu chamei, eles são calculados a partir dessa altura da sua caixa, entre o que eles chamam do primeiro quartil até o terceiro quartil, tudo bem? Então, quanto maior o whisker, também representa maior distribuição para aquela sua população. É importante saber se essa sua variável tem algum tipo de tendência detectável e se você quer considerar essa sua tendência ao longo do tempo. Tá? Isso aí vai desde as análises que envolvem estatística temporal até, às vezes, análises, por exemplo, de coorte, que você vai ver desde lá no princípio da epidemiologia clássica. Tudo bem? Então, para aqui para a jurimetria, é isso que a gente vai estar acompanhando e querendo saber o que acontece. Então, aqui é o exemplo também teórico de um dado que foi criado. Pense que você está medindo, por exemplo, o número de casos para aquela determinada comarca e você quer saber como que está acontecendo, somente os casos positivos. Você está contabilizando esses números de casos positivos ao longo do tempo. Ele pode crescer e diminuir ao longo do tempo, como se fosse uma função senoidal, mas ele pode também ter um princípio de tendência, tal como aqui no gráfico. E ainda pode ter algum tipo de ruído que você pode ou não estar interessado para a sua análise. Então é importante você sempre conhecer seu dado. Quando você tem uma tendência temporal, muitas vezes você pode aplicar técnicas e processos que podem decompor esse sinal, então são técnicas de decomposição de sinal, que vêm lá da engenharia, da matemática, da física. Você pode estar extraindo subcomponentes desse sinal que você pode estar então seguindo com suas análises para tomada de decisão. Então aqui é um exemplo clássico, então temos o sinal original aqui no nosso primeiro gráfico, o eixo X é ao longo do tempo esse sinal. Você pode decompor ele na tendência, que seria essa linha retilínea crescente, e depois a sazonalidade, ou então o resíduo, também chamado de ruído, que pode ser onde você vai encontrar algum tipo de outlier, algum tipo de detecção ou informação que você pode estar interessado. Seguindo então agora para as análises de correlação par a par. Então agora já não está mais tão interessado em cada uma das populações independentes. Então, agora a gente segue justamente para uma interpretação de quanto que uma variável pode responder na outra. Tudo bem? É a ideia da correlação. Tanto que aqui, qual que é o objetivo da análise? Determinar o grau de relacionamento entre duas variáveis, seja ela y1 ou y2, por exemplo. Tá? Que nem eu levantei nos slides anteriores, tem basicamente 3 tipos de correlação: a positiva, nula ou não significativa, e a negativa. Tudo bem? Isso para correlação linear. Existem outros tipos de correlação. Aqui é um exemplo gráfico de uma correlação positiva, tá? Isso aqui é um dado criado também, mas similar ao que vocês vão estar podendo encontrar dentro da plataforma, que a gente já vai ver. Então, no eixo X, por exemplo, a gente tem a performance de uma determinada comarca, e no eixo Y, por exemplo, o número de processos vigentes ali. Nesse gráfico, a gente observa essa linha retilínea, que seria uma associação, tudo bem, positiva, uma correlação positiva entre esses dois dados, e os pontos vermelhos, por exemplo, representariam as amostras dessa população. Quanto mais próximos dessa linha, mais centralizados, mais bem correlacionados e menos distribuídos estão esses dados. Então agora, seguindo para a correlação negativa, tá? A gente já passou pela positiva e negativa. A interpretação é a mesma, só que o sinal é inverso, tudo bem? Então a gente teria as mesmas duas variáveis, tudo bem, nesse gráfico. E aqui, para esse exemplo, a gente interpreta que conforme a variável y1 aumenta, a y2 diminui. Daí a ideia de correlação negativa, tudo bem? No caso de uma correlação nula, essa é um pouco mais complicada, especialmente dentro dessa área da jurimetria e o tipo de tomada de decisão que você pode adotar. Aqui a gente traz alguns exemplos extremos que podem estar norteando a sua tomada de decisão e auxiliando a interpretar os seus dados quando for a hora. Então aqui a gente traz o primeiro caso, que é a pior condição possível, tudo bem? Como é que é? Dentro de uma correlação nula, qual que é a pior condição? Quando, por exemplo, o número de processos vigentes naquela determinada comarca não influencia a sua performance. Então esse aqui é o primeiro caso. Agora, qual que seria o oposto, o extremo oposto, tudo bem? A melhor condição possível, tudo bem. Para esse caso, especificamente, a gente diria que a performance daquela comarca, ela é sempre ótima, é máxima, independente do número de processos vigentes ali, tudo bem? Óbvio que isso são dados teóricos e vai, na verdade, variar, ter uma oscilação entre correlações positivas, nulas, negativas, não só, por exemplo, por juiz, comarca, processo, advogado,
mas também ao longo do tempo. Então é sempre importante você trabalhar com seus critérios de decisão que vão estar sendo aplicados, por exemplo, nos filtros dentro da plataforma. Tudo bem? Eu faço um sumário simples das análises de correlação nos 4 tipos de gráfico básicos que você vai poder encontrar. Então aqui no primeiro superior à esquerda, você tem uma correlação nula, especialmente com a distribuição grande, né, na sua variável y2, a vertical aqui, seja lá qual for, que, portanto, não traz associação entre as duas variáveis. Na superior à direita aqui já tem uma correlação positiva com algum tipo de dispersão nos seus dados. Tudo bem? Ela não está centralizada, tão bem centralizada ao longo da linha azul teórica. Na inferior à esquerda você tem a mesma correlação positiva, só que então a distribuição é menor, então mais bem correlacionadas, estão mais intensamente correlacionadas, seria o melhor termo. Tá? E aqui na inferior à direita você tem uma correlação também bem correlacionada, tudo bem, só que ela é negativa. Tá? Então a intensidade é alta porque elas são próximas da linha, mas ela é negativa. Depois que a gente seguiu então com as análises de correlação, o outro tipo de análise que você pode seguir é começar a distribuir esse dado com uma das suas distribuições ou frações percentuais que possam ser de interesse. Então nesse gráfico teórico, por exemplo, a gente tem uma distribuição dos casos binarizados entre aceitáveis, não aceitáveis, ganhos e perdas, por exemplo, para cada uma das categorias nominais que se possa ter interesse na sua análise. Então, caso gráfico de pizza, típico, você vai ter, por exemplo, 4 comarcas, A, B, C e D, e você quer saber quem tem mais efeito, quem é mais positivo, quem é mais tendencioso ou menos tendencioso naquela sua análise. Esse tipo de gráfico vocês vão estar podendo acompanhar dentro da própria plataforma, tudo bem? E encerrando já com a nossa análise de tendências das populações ao longo do tempo, análise de cohort, tudo bem? Então a gente vai ter uma determinada população, ela vai estar suscetível a um determinado tratamento, um processo no caso, e aí a gente vai querer saber qual vai ser a evolução dela, tudo bem? Então no nosso caso, a população é qual que é o efeito acumulado, ganhos e perdas, para cada commodity, por exemplo, cada cohort, que pode ser acompanhado ao longo do tempo, tudo bem? Aqui é um exemplo gráfico que a gente vai ter Várzea Grande, Maceió, Paulista e Recife, tudo bem? Essas vão ser as comarcas que a gente vai estar acompanhando ao longo do tempo. Aqui é uma janela temporal teórica também. E a gente vai querer saber, por exemplo, quem está sempre acarretando em casos mais positivos ou mais negativos para você ou seu cliente. Tá? Como é que a gente interpreta esse tipo de dado? Que a gente está querendo sempre saber o efeito acumulado. Então, como se a gente estivesse somando cada uma dos diferentes processos, soma positivo 1, soma negativo 1, e esse soma acumulado ao longo do tempo vai nos dar a tendência daquela população. Se ela vai ser tendenciosa positiva para você, seu cliente, ou não. Tudo bem? Então, nesse caso teórico, o Recife aqui foi a mais negativa dentre todas as populações, enquanto que a Várzea Grande, por exemplo, foi basicamente centralizada na média, não teve ganhos e perdas, mas no mais recente do gráfico, nos períodos mais próximos ali, total presente, começou a ter vamos dizer assim, um certo lucro, tudo bem? Como é que você pode esperar um padrão dentro desse gráfico para os seus dados ou de qualquer outra pessoa? Se você assumir que esse dado ele é homogêneo, tudo bem? Quando todo aquele princípio de ser aleatório e não dependente, que a gente sabe que não é o caso, mas vamos assumir esse caso extremo primeiro para a tomada de decisão. O que você pode esperar num gráfico desse tipo? Tudo bem? Duas coisas. Ou então ele vai assumir um padrão completamente aleatório, certo? Que aí vai para um tipo de padrão caótico, teoria do caos e tudo mais, você vai poder ver na literatura estatística, que vai ser como se fosse uma representação gráfica, que suas linhas não têm uma direção padrão, eles vão para qualquer lado no gráfico, para cima ou para baixo, podem oscilar ao longo do tempo. Ou então opção 2, tudo bem? Que elas são basicamente centralizadas dentro do eixo zero. Então você tanto vai ganhar processos quanto perder processos a mais ou menos na mesma proporção, tudo bem? Esse é o random walk em inglês que você costuma adotar e você vai poder sempre estar analisando, tá? Nesse caso aqui,
a gente nem observa o típico random walk centralizado no eixo 0 e também nem o tipo padrão caótico, movimento caótico que você esperaria nesse tipo de plot. Então a gente já está entendendo que existem tendências no seu dado que você pode estar utilizando e buscando para sua tomada de decisão.